Então fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal BP Money, com o nosso quadro Fala Professor, e o convidado de hoje é o especialista em investimentos, Lucas Collazo. Tudo bem, e você, Agnaldo? Tranquilo? Muito tranquilo, muito obrigado. A gente quer perguntar a você, quer que você fale um pouquinho, Lucas, sobre os ETFs da XP Investimento, que tem ficado famoso. A XP lançou uns ETFs novos aí, do ouro, que replicam o índice da China. Então, mas antes de falar sobre isso, a gente quer conhecer um pouco mais sobre você. Conta um pouquinho sobre a sua história no mercado, seu caminho até você chegar onde é que você está hoje. Cara, eu comecei no mercado financeiro. Pode parecer que não é tanto tempo, né? Mas aqui na XP, o tempo que você passa é ano de cachorro, né? Então, 6 meses você pode considerar aí que são quase 2 anos. Mas eu tô aqui desde 2017. Eu ingressei no mercado financeiro como assessor de investimentos, fiquei atuando na área durante 2 anos. Quando eu recebi o convite para entrar, né, ingressar aqui no time de análise da Rico, pelo Thiago Salomão, onde a gente também iniciou o projeto Stock Pickers, que foi, acho que o projeto aí está super famoso hoje em dia, em voga no mercado. E atualmente eu faço parte ainda do time de análise da Rico. Hoje, não mais só focado em fundos e alocação, né? Eu virei, na verdade, um faz tudo aqui. Se pedirem para trocar uma lâmpada, eu tô trocando, porque basicamente eu fico aqui como se fosse uma posição de estrategista, né? A gente olha todos os ativos, tanto no Brasil quanto fora, né? E foca aqui em produzir conteúdo para quem nos acompanha, para os investidores aqui da Rico, enfim, para todo mundo nessa jornada de investimento. Então, é mais um pouquinho da minha história aqui dentro. E sobre o ponto que você levantou, né, dos ETFs, né? Primeiro que é o seguinte, o ETF ele tem tudo a ver com o brasileiro. Acho que essa é a primeira resposta. Porque o ETF ele foi criado por um cara chamado John Bogle lá atrás, sócio fundador da Vanguard. E a ideia do negócio era a seguinte: pô, como é que eu faço para dar acesso para o pequeno investidor ao mundo de asset, né, de gestão de recursos? Antigamente, pô, tô falando de muitos anos atrás, tá? Só existiam fundos de investimento, eles eram extremamente exclusivos, era só para as grandes fortunas, isso estou falando lá de fora, nem aqui no Brasil ainda, só para as grandes fortunas, e as duas indústrias principais eram os hedge funds, né, que são aqui para o Brasil seriam os fundos multimercados, e os fundos de ações, eram os principais veículos de investimento que você tinha lá fora, né? Tinha alguma outra coisa de título público, mas na maior parte era isso. Sim. E aí, esses fundos, eles além de terem um mínimo de entrada muito alto, ser só para as grandes famílias, eles cobravam taxas muito caras também, né, para você acessar. O ETF foi a ideia de trazer o conceito da diversificação e de rebalanceamento de carteira automático, né, dentro de um investimento, com taxas baixas e que fosse acessível para todo mundo. Essa é a ideia do ETF. Por isso que ele é negociado em bolsa. Né? O termo Exchange Traded Fund, né, significa em português um fundo negociado em bolsa. Então, quando você coloca ele em mercado secundário, em negociação em bolsa, qualquer pessoa que tem uma conta numa corretora consegue acessar esse tipo de ativo. Né? Então, acaba se tornando muito fácil. E aí, num único investimento, você compra uma cesta de ativos que vai replicar um índice. Né? Então, os ETFs eles são fundos passivos na sua maior parte. Tem os Smart Betas também, eu posso explicar isso. A gente ainda não tem na Bolsa Brasileira aberto, mas talvez a gente possa ter, então eu vou falar. E eles têm a característica de seguir índices, né? E cobrando taxas mais baixas. Então, enquanto um fundo de administração ativa, né, ele vai cobrar ali para você um 2,20, o famoso 2,20, né, 2% de administração com 20 com performance, um ETF vai te cobrar ali 0,3, 0,2, 0,5, né? Então, assim, é muito mais barato esse tipo de estrutura, e como ele segue o índice, qualquer troca na carteira que esse índice tenha, ele vai trocar na carteira do fundo também. Então, acaba sendo otimizado, né? Num único investimento, você consegue comprar uma cesta de ativos maior, que se otimiza sozinho, por um custo barato de carrego, porque a taxa de administração é baixa. Então, esse é o conceito do ETF. A XP entrou nesse mercado com foco, claro, de trazer produtos que sejam complementares, ou seja,
Aqui a ideia não era sair emitindo ETF que já existe. Então, ninguém quer fazer um novo BOVA11, né, um novo IVVB11. A ideia era trazer alguma coisa que o brasileiro não tem ainda na Bolsa Brasileira. E isso, principalmente, né, na sua maior parte, são os índices do exterior, né, lá de fora. Porque o brasileiro ainda acessa pouquíssimo o mercado lá fora. Né? A gente é 2% do PIB global, mais ou menos, né, e o brasileiro tem 99% do patrimônio no Brasil. Né? Então ele investe muito pouco lá fora ainda. E esses ETFs eles vêm com essa missão. Né? Então, aproximadamente R$ 10 você consegue comprar o China 11, que vai te dar acesso a um dos principais índices de ações da China, vai te dar acesso ao AQUI 11, que te dá acesso ao índice de ações globais, né? Vai te dar acesso ao Gold 11, que te dá, né, exposição ao ouro dolarizado, né? O Europe 11 também, né, que é um índice de ações de bolsas europeias. Então você consegue acessar o mercado externo de forma barata na sua bolsa local, o que acaba sendo positivo na hora de você declarar imposto e tudo mais, e ter essa facilidade de estar lidando com reais ainda também, que, enfim, às vezes no câmbio ali você pode acabar se trepando. Então acho que é um pouco esse o conceito. Do ponto de vista de investimento, né, só para encerrar, quando você investe no ETF, eu acho que você precisa lembrar de algumas coisas muito importantes. A primeira é a seguinte: você está fazendo uma posição passiva, né? Ou seja, você está comprando uma cesta de ativos que replicam um índice determinado. Você precisa ter uma noção mínima do que aquele índice é, para você ver se faz sentido você ter isso na sua carteira. Porque quando você faz um investimento passivo, o gestor no fim do dia é você, do recurso. Então você precisa entender se essa exposição ela faz sentido para sua carteira ou não. Outro ponto que é importante: muitos desses ETFs estrangeiros, né, negociados aqui no Brasil, né, que dão acesso a índices estrangeiros, eles são dolarizados ou negociados em moeda local lá de fora, né, como é o Europe 11. O Europe 11, ele mescla euro, libra esterlina, franco suíço e outras moedas da Europa. Né? Então, assim, esse tipo de composto também pode ser importante. Né? Se você olhar a janela de investimento mais curta, sei lá, nos últimos 4 anos, o dólar só subiu e impactou positivamente todas as alocações dolarizadas. Então, esse é um outro componente que é importante você acompanhar e entender. Mas, via de regra, o conceito do ETF é maravilhoso, tem muito sobre isso hoje na literatura, falando, então, assim, de todos os pontos de vista, faz muito bem para o mercado de capitais brasileiro e para o investidor brasileiro também. Certo, muito legal, cara. E você falou aí do perfil sobre o investidor brasileiro. Então, o ETF, né, com suas grandes variedades, qual seria o perfil do investidor brasileiro para investir em um ETF? Boa pergunta. Depende muito, porque os ETFs, eles são... Porque o ETF, ele é um tipo de produto financeiro, né? Esse ETF, ele pode ser um Exchange Trade Fund, né? Ele pode ser um fundo de vários índices diferentes. Tem fundo de índice de renda fixa, né? Por exemplo, o IMAB11, que é um ETF de IMAB, né? Que é uma cesta de ativos do Tesouro Inflação, né? Aqui no Brasil, Tesouro IPCA, NTNB. Você tem o China 11. São dois extremos diferentes, né? O nível de volatilidade, ou seja, o quanto o preço vai se mexer, o quanto esse fundo vai se mexer, né? O quanto ele se mexe no IMAB 11 é bem menos do que num China 11, o esperado, né? Claro que em algumas janelas pode ser mentira, mas o esperado é que se mexa menos, né? Então, acho que a primeira ponto a ser levantado é isso. Os ETFs, eles são diferentes entre si. Então, vai depender muito do que esse ETF é. Porém, ele é um ativo negociado em bolsa. Isso é um outro ponto importante. Por que isso é importante? Porque se ele é negociado em bolsa, ele vai estar sendo exposto diretamente à lei da oferta e demanda. Se tiver mais comprador do que vendedor, o preço sobe. Se tiver mais vendedor do que comprador, o preço cai. No longo prazo, né, como eles são ativos muito líquidos, a ideia é que o preço do ETF vá seguir perfeitamente ou muito próximo disso esse índice que ele investe, né? Então o BOVA11 ele vai seguir muito o Ibovespa no longo prazo. Só que em algumas janelas de tempo pode ser que descolhe um pouco, você tem algum evento que aperte mais esse ETF por questões da própria da B3, né, da própria bolsa, da negociação aqui no Brasil, né? Então isso é importante porque em alguma janela você pode ser impactado por isso.
Então é importante ter isso em mente, né? E o ponto mais importante é que muitas vezes, Aguinaldo, a pergunta que você tem que responder não é binária, não é se eu devo ter um ETF ou não, é o quanto eu devo ter. Então, por exemplo, eu me interesso pelo mercado de China, eu acho que a China é um bom play de longo prazo, acho que tem um mercado endereçável de mais de 1,2 trilhão de pessoas, eu acho que tem um mercado de consumo muito forte ali e eu quero me expor à China. Beleza. Pô, mas a China é um mercado que tem, em média, 2 vezes a volatilidade da Bolsa Americana, só para ter um comparativo, né? Então, mexe bastante. Pô, e tem seus riscos também, né? Pode ser que você tenha ali alguns riscos de autocracia, né? O governo chinês pode intervir nas companhias, como já fez várias vezes, o risco da canetada que se fala, né? Você entende esses riscos, aí a resposta que você quer ter, às vezes, não é se eu devo ter ou não, é o quanto eu devo ter. Pô, eu me interesso, mas tem seus riscos, então eu vou ter uma parcela XPTO da minha carteira investida nisso, né? E eu acho que isso é válido para todo e qualquer ETF, entendeu? Então, por exemplo, você quer investir em ações, só que você tem pouco dinheiro. Se você quiser montar uma carteira de ações com pouco dinheiro, talvez você não consiga fazer a diversificação que você gostaria nas empresas que você gostaria. Ou você quer investir em ações, mas não tem capacidade analítica, ou seja, você não sabe escolher as melhores empresas para você ter na sua carteira. Qual que é a melhor forma de você investir, então? Seria um ETF, eventualmente. Por quê? Porque um ETF você tem taxa baixa, você pulveriza a sua carteira numa única aplicação, sem a necessidade de ter que ficar selecionando as empresas. E aí o que vai caber a você é definir o quanto você tem que ter da sua parcela da sua carteira nisso, né? Entendendo os riscos que entrega um ETF, que é um fundo negociado em bolsa, e que pode estar vinculado a um ativo de renda variável, que é o caso do BOVA11, que é o caso do China 11 que eu expliquei agora, entre outros. Então, acho que o ETF em si ele não tem um perfil. O que vai definir muito se faz sentido na sua carteira ou não são as suas convicções e o tamanho da sua posição. Entendi. Interessante porque a minha próxima pergunta era relacionada justamente a isso que você falou, que a questão não é se eu vou ter ou não o ETF, é quanto de ETF eu vou ter. Então, assim, qual seria assim, uma estratégia de alocação utilizada com ETFs e também como montar uma carteira bem diversificada com ETFs, com ETF, desculpe. Quando a gente fala de alocação de recursos, Aguinaldo, é o seguinte, você tem que pensar os mercados que você quer ter na sua carteira. Então, vamos supor aqui que você tem um perfil moderado, e aí, com base nisso, você vai definir que você vai ter um percentual da sua carteira em renda fixa mais tradicional, a pós-fixada, que acompanha a taxa de juros, de inflação, né, que vai te proteger da inflação e vai te pagar uma taxa pré-fixada, ou seja, vai ter um ganho real. Você quer ter uma parte em multimercados, um pouco em pré-fixado, um pouco em bolsa brasileira e um pouco em bolsa lá fora. Vamos supor que essa seria, e um pouco de renda fixa internacional. Digamos que essa é a carteira que você quer ter. O que acontece? Depois que você define os mercados que você quer ter, né, você entende pela relação de risco-retorno quanto que você quer ter de cada um para sua carteira ser ótima, né? E aí você definiu ali o quanto você quer ter. Aí você vai para um outro passo, que é o passo de esse mercado, ele é um mercado que existem bons gestores e gestoras que eu posso investir, que eu posso ter na minha carteira, né, os fundos, né, que vão bater esse mercado, ou esse é um mercado muito difícil de ser batido, ou não vale a pena eu ficar procurando gestora para bater esse mercado, porque eu estou procurando pelo em ovo. E aí o melhor é realmente optar por uma alocação passiva que é mais barata, como eu falei, e mais líquida também, mais fácil de você vender, né? Você sair da posição. Daí, nesse caso, você chega à resposta do quanto de ETF você vai ter na sua carteira para cada um dos mercados que você escolheu. Lembrando que nem todos os mercados têm ETF e muitos deles nem faz sentido ter alocação passiva. Por exemplo, multimercado não é um mercado que você fica fora dos ETFs e que também não faz sentido você ter alocação passiva no nosso ponto de vista, né? Agora, Bolsa Brasileira, você pode ter uma parcela da sua carteira que está em gestores e no BOVA11, por exemplo, fazendo uma posição passiva, né? Se você gosta de Bolsa Americana, na parte de internacional da sua carteira, né, Bolsa Americana é extremamente difícil de se bater no longo prazo. O índice S&P é um índice muito bem construído. Esse é um índice legal de você comprar passivo, por exemplo. Então, o IVVB11, por exemplo, pode fazer muito sentido na sua carteira. Se você gosta de small caps, para a sua parte de renda variável brasileira,
uma coisa interessante, praticamente não existe mais fundo small cap no Brasil. Por que que não existe mais fundo dedicado a small cap no Brasil? Porque o Small 11, o índice de small caps brasileiro, ele é também muito bem diversificado. Então é muito difícil de bater o Small 11. Então não vale a pena um fundo ser criado cobrando suas taxas mais caras, porque ele não se paga. Ele não vai atingir o objetivo que é superar o Small 11. Então pode ser uma boa alocação de recursos também você comprar um Small 11. Então acho que é um pouco a leitura de você, que a gente chama de entre você escolher alfa, que seria os gestores que conseguem gerar retorno adicional, e beta, que é você comprar o risco de forma passiva, né, vai depender muito do mercado que você vai escolher. Hoje a gente usa bastante alocação passiva, ou seja, ETFs e fundos passivos, na parte internacional. A gente usa mais na parte internacional do que na parte local. Tá? Então, por exemplo, um índice de ações globais cabe muito bem aqui, como é o caso do AQUI 11. São alocações que acabam fazendo sentido para o investidor geral. E tem um outro ponto também, Aguinaldo, que é importante. Hoje, quando você vai investir lá fora, você tem uma limitante. Se você quer comprar um fundo de gestora ativa, você precisa ser um investidor qualificado, que é ter pelo menos 1 milhão ou mais em aplicações financeiras. Essa não é uma realidade de boa parte dos brasileiros, da maior parte dos brasileiros. Né? A maior parte dos brasileiros são investidores gerais, assim como eu e você. Os investidores gerais, em tese, eles não podem investir nos fundos das grandes gestoras lá de fora. Né? Então, para ele acessar o exterior, para ele acessar o mercado externo, ele provavelmente vai ter que fazer um investimento passivo, porque os ETFs, por exemplo, não são para investidores qualificados. Você pode comprar sendo um investidor geral. Então, se você quer ter bolsa europeia, você não vai conseguir comprar um fundo da Fidelity, por exemplo, que investe na Europa. Você vai ter que comprar o Europe 11. Se você quer comprar bolsa global e diversificar em várias geografias, né, principalmente nas desenvolvidas, você não vai conseguir comprar um fundo da Wellington, por exemplo, que faz gestão ativa nesse mercado. Você vai comprar o AQUI 11. Né? Então, a proporção de ETF muda muito em relação a você ser um investidor qualificado ou não, e o quanto você quer ter de proporção para cada um desses mercados, o quanto de dinheiro você tem. Eu acho que é um veículo sempre positivo, principalmente para quem tem pouco dinheiro. Então, se você tem pouco dinheiro para investir, talvez a melhor forma de alocação seja realmente explorar a parte passiva. Tem um livro que fala muito sobre isso, Aguinaldo, chama O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Tem versão em português aqui no Brasil, é muito legal porque ele discorre bastante sobre a utilização de ETFs como estratégia de investimento e o como isso no longo prazo pode ser benéfico e como isso lá fora mostrou que muitas vezes é muito melhor do que você ter fundos de gestão ativa. Isso não é uma realidade para todos os mercados, principalmente bolsa brasileira, multimercados aqui no Brasil. Enfim, tem muito fundo que é muito bom e aí vai sentido você fazer alocação ativa, mas tem muito mercado que o passivo cai super bem, que você não vai estar perdendo muita coisa de estar exposto passivamente, né? Que é justamente, por exemplo, o caso que eu dei do S&P. Né? Sei lá, acho que mais ou menos uns 30% dos fundos americanos dedicados ao S&P conseguem bater o índice. Né? Então quer dizer que 2/3 não batem. Você vai gastar muita energia para achar quem está dentro desses 30%. Entendeu? Nesse caso, é mais fácil pagar mais barato e faz alocação passiva, entendeu? O índice é bem composto, não precisa ter dor de cabeça. Agora, aqui no Brasil, tem muita gente que fala que a maior parte dos fundos de ações, né, não são bons e tal. Eu discordo. Eu acho que na média, realmente é verdade. Na média, chocolate e café são péssimos também. Só que se você souber escolher o chocolate bom e o café bom, você vai tomar um baita de um café da tarde, entendeu? Então é isso, acho que você consegue escolher boas gestoras no Brasil que vão bater o índice. Aí varia muito de mercado para mercado. Mas, por via das dúvidas, se você procura, né, para concluir o raciocínio, se você quer um investimento barato, que tenha liquidez, que você consiga movimentar com facilidade, né, e que te dê uma exposição diversificada num único investimento, o ETF é o veículo mais inteligente para você fazer isso. Eu tenho mais uma pergunta, que é sobre a análise de cenário do ETF. Como é que você faz essa análise de cenário? Quais são as expectativas futuras para os ETFs, para esses novos ETFs lançados pela XP, que você comentou também, do ouro, do índice da China? Assim, quando você vai fazer uma análise de cenário, o que é que você pensa? O que é que você analisa antes de comprar um ETF, antes de recomendar um ETF? Para você recomendar um ETF, você precisa entender se você quer
como eu expliquei antes, está exposto àquele determinado mercado. Então, por exemplo, eu quero ter exposição à China, né? Ótimo, você chegou a uma conclusão que você quer ter parte da sua carteira investida em ações de empresas chinesas. Aí o que você precisa entender é o que eu falei anteriormente. Esse mercado é um mercado que você tem dificuldade de ter boas gestoras ou você tem pouco acesso às boas gestoras, ou não, né? Ou é um mercado que você tem acesso a boas gestoras, tem bastante nome bom que você consegue investir com acessibilidade. Se a resposta for sim, você tem essas opções, o ETF talvez não seja a melhor opção de alocação para esse sentido. Se a resposta for não, ou seja, é pouco acessível, tem pouca gestora que você consegue alcançar, a exposição passiva é a melhor, tá? Ou mesmo necessidade de liquidez, ou seja, você quer fazer um investimento que você preza muito pela liquidez, ou seja, você realmente não quer ficar nem 15 dias, uma semana sem poder ver o dinheiro. Você quer ter uma liquidez muito alta, a máxima possível. O ETF vai te entregar isso porque ele é negociado em bolsa. Então, acho que você tem que responder algumas perguntas antes para você definir se o ETF é uma boa alocação ou não para sua carteira. Tá? Em via de regra geral, como eu falei, para o que a gente acredita aqui hoje, no nosso time, os ETFs fazem muito sentido na exposição internacional. Por quê? Porque o brasileiro, na média, não é um investidor qualificado, então ele não tem acesso a boas gestoras. Então, responde a minha primeira pergunta que eu fiz, né? Ele não tem acessibilidade a essas boas gestoras, né? E aí, para ele, né, a alocação mais eficiente possível é a passiva, né? Então, ele fazer um investimento num ETF pode fazer bastante sentido para expressar essa opinião que ele tem. Por exemplo, se ele acha que é uma boa ficar investido em bolsa global, né, o ETF pode cumprir bem esse papel, principalmente por ser barato e ter a liquidez e ser acessível. E nos mercados lá fora, alguns deles, eles são muito eficientes. Então você também não perde muito de estar fora de uma gestora, como é o caso de um S&P 500, por exemplo. Então, a gente hoje tem uma posição pequena nos nossos fundos DNAs, que são os nossos fundos de alocação aqui. No nosso fundo mais agressivo, a gente tem uma posição pequena em S&P, em Bolsa Americana. Ela é feita via fundo passivo, né? Exatamente por isso. Então a gente acha que é muito difícil, tem poucas gestoras que batem o índice, a gente acha que é mais fácil, prático e inteligente fazer uma alocação passiva. Hoje a gente tem menos dessa posição, mas lá atrás a gente achava uma posição muito boa. Então a gente tinha um percentual alocado na parte passiva. Então acho que é muito você se perguntar qual é o mercado que você quer ter posição, se faz sentido ou não ser passivo. E falando um pouquinho aí para finalizar nosso vídeo sobre essa relação assim risco-retorno, né? Quais são os riscos de investir em um ETF? Eu sei que na parte do retorno é difícil você ter um preço assim, determinar um preço de que vai chegar seu ETF, porque ele acompanha os índices. Então, o índice é aquela coisa muito volátil, um dia ele pode subir muito, no outro dia ele pode descer mais ainda. Então, assim, é muito importante avaliar essa relação risco-retorno. E como é que você avalia essa relação? Então, o ETF, ele coloca em prática a coisa que a gente mais defende, que é a diversificação. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Hoje, o Ibovespa tem aproximadamente, arredondando aí, um pouco mais de 60 empresas dentro do seu índice. Quando você compra o BOVA11, que é o ETF, que é um dos ETFs que acompanha o índice Ibovespa, você está empacotando numa única aplicação, que é o BOVA11, um único ativo, essas 60 empresas, cada uma com seu percentual. Então, você acaba diversificando muito seu risco, né? Porque, por exemplo, se eu tenho lá R$500 que eu quero investir em bolsa brasileira. Com R$500, dificilmente, para não dizer impossível, eu não vou conseguir montar uma carteira de ações, assim, não vai dar. Bom, respondendo, não vai dar para montar. Você não vai conseguir. Assim, não dá. Você vai comprar lote fracionado de um monte de papel, vai ficar lambança, é uma salada de fruta, nada a ver. Então você fica pouco diversificado, você não consegue. E aí, se eu quiser investir no mercado de ações só olhando pela perspectiva de comprar ações, o que eu vou ter que acabar fazendo? Eu vou ter que acabar me concentrando demais. Então eu vou ter que escolher uma ação, 2 ações no máximo, comprar um lotezinho de cada
e ir montando minha carteira devagar. Tem problema isso? Não. Porém, o seu risco está concentrado nessas duas empresas. Entendeu? Quando você comprou o BOVA11, pum, você comprou 60 empresas numa tacada só, com os mesmos R$ 500, e cada uma delas com a sua proporção devida, com o dividendo sendo reinvestido automaticamente e com balanceamento de carteira acompanhando exatamente o índice Bovespa. Então, nesse caso, você tem uma redução de risco, né? O ETF ele dilui o seu risco por ser diversificado. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, a relação de risco de um ETF é muito boa por isso, por você estar bem diversificado em um número de ativos mais amplo, está comprando uma cesta de ativos e não está se posicionando em um único ativo ou se concentrando num único ativo. Acho que esse é a principal mensagem que o ETF deixa. Né? Agora, a relação de risco vai depender completamente do índice que você está se expondo, que foi o exemplo que eu dei lá no começo, você colocou muito bem, né? Por exemplo, o China 11, que vai replicar o MSCI China ETF, é um índice de ações chinesas. É um risco completamente diferente de um IMAB 11, que vai replicar o índice de papéis do título público brasileiro que replica, que é indexado à inflação. Então são riscos diferentes, acho que depende muito desse índice. Mas na média, Aguinaldo, é um investimento assim que, se comparado às outras coisas que você faria com essa alocação, como eu dei o exemplo, acaba sendo uma relação de risco-retorno melhor. Você consegue um retorno mais equilibrado e diluído, com o seu risco diluído em vários papéis, né? Então você otimiza muito ali a relação de alocação. Quando a gente adiciona índice passivo nas nossas carteiras, a gente adiciona por isso, né? Porque na teoria de Markowitz, que é o que a gente usa ali para fazer alocação de portfólio eficiente, muitas vezes um ETF ele ajuda muito nessa relação de risco-retorno da carteira, dando mais equilíbrio. Então acho que na média, a relação de risco-retorno é muito boa. Tem alguns riscos inerentes que são mais específicos da administradora do fundo, da própria negociação em bolsa, risco de liquidez, né? Então, assim, se dá alguma escassez de liquidez na bolsa brasileira, o ETF pode acabar sofrendo com isso, que foi o que eu falei que pode acontecer em janelas curtas dele se descolar do índice. Mas isso, no longo prazo, tende a se anular. Então, assim, acho que é pouco relevante. E você comprando ETFs de bons nomes, como é, por exemplo, o caso da XP Asset, você não vai ter problema com isso. Então, acho que é um pouco essa a leitura. Certo. Então, acredito que falamos sobre um pouco de tudo, sobre os ETFs. Se você quiser complementar com mais alguma informação, né? Se lembrar, não, eu acho que a mensagem final é essa. É um produto barato, diversificado, acessível, porque geralmente as cotas desses fundos não passam muito de R$ 100, então são muito acessíveis e com liquidez, ou seja, você consegue se movimentar com facilidade. Então, acho que ele agrega e também agora dando bastante acesso ao mercado externo, ao investidor geral, que antigamente não tinha acesso porque não conseguia investir nas grandes gestoras lá de fora. Então, é um produto que, se eu fosse definir, ele é muito democrático. Então, acho que se você está querendo democratizar os seus investimentos, o ETF, com certeza absoluta, é uma das primeiras ferramentas que vem na cabeça. Muito legal, cara. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro do Fala Professor. Realmente deu para entender, deu para adquirir muito conhecimento com você, meu velho. E só tenho a agradecer em nome da BP Money e te desejar muito sucesso na sua caminhada. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso quadro com a gente. Valeu, conta comigo aí sempre que vocês precisarem. Vai Bahia!